Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias. Gratidão a Deus por mais um dia. Quero louvar ao Senhor pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por passarem por aqui, se inscreverem, deixar o seu pedido de oração, fixar o seu comentário. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a todos vocês. Amém, meus queridos, minhas queridas. Eu sou grata a Deus pela sua vida. Glórias a Jesus, louvado seja Deus. Eu estava orando hoje, de manhã, e o Senhor ministrava o meu coração assim, a porta da graça está se fechando. A porta da graça está se fechando. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. A gente tem visto que quanto mais a porta da graça ela vai se fechando, mais os crentes vão se desviando. Quanto mais a porta da graça ela vai se fechando, mais os crentes vão se corrompendo. Quantos crentes hoje, quantos que se diz ser filho do Altíssimo, vão se banquetear na mesa do João, né? Estão aí nessas festas pagãs, se banqueteando nas mesas. Essas mesas de festa pagã é a mesma coisa que a pessoa está na mesa do rei Acabe. Eu não critico alguém, que viaja, glória a Deus, aleluias, porque não viaja nessa época porque não tem outra data para viajar, porque muitas das vezes a pessoa trabalha e nesse período recebe férias, uns dias de férias, e a pessoa vai ver, vai viajar, vai esfriar um pouco a cabeça, vai ver os amigos, a família. Mais amados, quando a pessoa viaja numa data dessa, tendo outras datas que pode viajar, e ali vai estar na frente de uma fogueira, assando milho, comendo canjica, pamonha, soltando bomba, chuvinha. Pelo amor de Deus, amados. A pessoa está se curvando àquele espírito pagão que está ali. Porque a festa é comemorada a ele, a esse espírito pagão. O espírito pagão, que não é o espírito de Deus, é o espírito mundano. O espírito, que aonde a carne está ali toda feliz, porque ela está, fazendo o que ela gosta, está se rendendo ao que ela gosta. E o maior palco hoje, o maior palco hoje dos crentes se render e trair a Jesus é a comida. A comida é aonde no mundo espiritual muitos crentes têm caído, têm pecado, têm se rendido, às delícias desse mundo, das festas pagãs, e têm pecado. Aí depois voltam doentes, voltam com diarreia, voltam gripados, volta com a rinite atacada, sinusite atacada, e aí quer oração, e aí quer jejum. E aí eu não jejum e nem oro. Por quê? Porque não é para a gente orar e nem jejuar, porque jejum e oração é por causas especiais. A gente deve orar por quem realmente necessita, por quem realmente está precisando, Então, muito se rende no mundo espiritual, onde a pessoa mais cai é na comida. É nos banquetes de comida. Você vê que Eva, ela caiu. Ela comeu do fruto da árvore onde não deveria comer. Ela caiu. A primeira a cair foi Eva e passou para Adão. E Adão não vigiou, comeu também, e o pecado está aí alastrado no mundo. E Jesus teve que vir morrer, ressuscitar para poder nos salvar, nos libertar. E aí agora, nessa época, uma corja que diz que são cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus. E não se engane não, porque não é membro não, viu? Porque membro não tem dinheiro para viajar não.
Eu não estou falando de pastor que está começando agora, não, nem missionário, nem não. É pessoas grandes, que conhecem a palavra de Deus, têm o bolso cheio de dinheiro, que viajam nessa época para estarem assentados nas mesas aí, né, de Acabe e de Jezabel. Né, e tem quebrado alianças com o Senhor. E aí, se Jesus vir nessa data, será que vai subir? Está na frente de uma fogueira. Está na frente, né, de uma fogueira, das mesas cheias de quentão, de pamonha, canjica, os bolos, tudo que rola nessa época. E aí a pessoa está ali. E aí, como é que será? Como é que vai ser arrebatado se está ali? Né? Então, tem servos de Deus e tem crente. Os servos, eles se reservam, eles esperam a volta de Cristo, mas os crentes não. Os crentes, eles são desapercebidos, eles estão na igreja, eles são crentes fiéis até não ter um batuque, um carnaval, né? Até não ter o São João, até não ter nessas festas aí pagãs. Quando começa a bater, as baterias começam a esquentarem aí para as festas pagãs, os crentes também começam a viajar. Mas os servos, eles sempre ficam ali na torre de vigília. E infelizmente, temos que orar ainda, né, para que Deus tenha de misericórdia. Mas botar a mão pedindo para Deus curar, para Deus restaurar, eu não boto não. Não boto não, porque não são crentes convertidos, não sabem o que querem, é pé na igreja e pé no mundo. Enquanto não tem festa no mundo, está na igreja, mas as festas começam no mundo, aí inventam de vender água, inventam de vender um monte de coisa e diz que é porque não tem o que comer em casa, sendo que Deus, ele supre a nossa necessidade. Né? Então eu estava orando, amadas, e Deus falou, a porta da graça está se fechando e muitos estão desapercebidos, né? E os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando seus verdadeiros adoradores, que adorarão o Senhor em espírito e em verdade, né? Mas hoje é pregado o Deus do amor, né? Hoje é pregado o Deus, né? É apresentado ao povo o Deus do amor, não apresentam mais ao povo o Deus, né? Que a ira dele vai vir sobre a terra para aqueles que não quiseram andar com o Senhor, que quiserem levar uma vida separada diante de Deus, né? E aí eles não apresentam as consequências porque eles mesmos estão no meio ali, né? Não tem respaldo, não tem testemunho para dar, então eles vão pregar só o Deus do amor mesmo, né? Meu Deus do céu. Mas a gente que prega a verdade, a gente é odiado, a gente é taxado como constrangedor, a gente constrange a igreja, constrange os irmãos, é taxado como falsos profetas, como santarrões, e assim vai. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, por estar aqui, aleluia, louvado seja Deus, estudando a palavra de Deus comigo. Né? Então, amados, e quando o Senhor falou, né, para mim que a porta da graça estava se fechando, eu lembrei, né, do arrebatamento, né, porque a porta da graça ela só se fecha totalmente quando a igreja for, né, arrebatada. Né? E eu sempre gosto de pesquisar, de estudar, né, de ver na Bíblia, na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Né? E vim aqui, louvado seja Deus, pesquisar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. E 1 Tessalonicenses 4, glória a Jesus, 13 e 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. 1 Tessalonicenses 4, glória a Deus. Eu peço às amadas que tenham um pouquinho de paciência, porque é um vídeo de estudo da palavra de Deus, né? Glórias a Jesus, glória a Deus, aleluias. 4, glória a Deus. 13 e 18, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, fala deste assunto, né? Então nós estamos vivendo uma época em que a maioria, né, das igrejas não está pregando o genuíno evangelho, né, de Jesus Cristo, falam muito sobre bênçãos, né, bênçãos materiais, milagres que acontecem rapidamente,
mas ninguém fala, são poucos o que falam de arrependimento, santificação, né, a volta de Jesus ao inferno. Muitos não falam, né, infelizmente, né, e isso tem deixado o povo de Deus descuidado, né, vivendo mais preocupado pela vida terrena, né, e se esquecendo de que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, somos apenas peregrinos aqui nesta terra, né? E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que os sinais estão se cumprindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, tudo que está na palavra de Deus tem, aleluia, acontecido. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. E aqui em 1 Tessalonicenses 4:13, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, 13 até o 18, diz assim, não quero, né, o apóstolo Paulo falando para os Tessalonicenses acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pelas palavras do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Palavras, né, do apóstolo Paulo falando aqui aos Tessalonicenses, que estavam meio duvidosos. Uns criam na ressurreição, outros não criam, né? E ele estava aqui alertando, né, ao povo aqui dessa igreja. Então, amadas, quando Jesus, né, eu peço a vocês que deixem o joinha para fortalecer o canal, se inscrevam, me ajude. Aleluia. Então, amados, quando Jesus veio aqui a primeira vez, ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira vez, Jesus veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para quê? Para morrer pelos nossos pecados, e ele morreu, né, e ressuscitou ao terceiro dia, como está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 4, né, 13, onde nós lemos. Glórias, né, a Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, depois dele ressuscitar ao terceiro dia, louvado seja Deus, né, ele volta para os céus, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, ele fica ainda uns dias aqui na terra com os seus discípulos, né, dando orientação, e depois ele volta para o céu, mas em breve ele vem buscar o seu povo escolhido. Eu e você somos escolhidos do Senhor. E escolhido não se mistura, escolhido não anda com as mãos dadas com as festas pagãs do mundo. Escolhidos é escolhido, é separado. O que é ser escolhido? É separado das coisas que te afastam de Deus. Aleluia. Então a segunda vinda que Jesus virá será muito mais gloriosa do que a primeira. Será muito mais gloriosa do que a primeira. Então, na primeira vinda, Jesus veio redimir, aleluia, a nossa alma. Ele veio redimir, glórias a Jesus, a nossa alma. Louvado seja Deus, aleluia. Efésios 1, 7. Glória a Deus, aleluias, glórias a Jesus, glórias a Deus, aleluias. Efésios, eu vou ler aqui rapidinho. Glória a Deus, aleluias. Sansão. Efésios. Aleluias.
1:7. Diz assim, olha. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Jesus ele veio aqui na primeira vinda, Jesus veio para redimir a nossa alma, que está em Efésios 1:7, em que temos, né, nós temos a nossa redenção, né, no Senhor Jesus. Então, ele é em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, porque é pela graça que nós somos salvos. Colossenses 1:14 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, na segunda vinda, Jesus virá restaurar o corpo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus vai voltar para restaurar o nosso corpo, para o nosso corpo ser glorioso, como, aleluia, o dele. Está em Romanos 8:23. E não só ele, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque nós sabemos, louvado seja o Senhor Jesus, que quando nós morremos, nosso corpo, a nossa matéria, ela vai para o pó da terra, porque do pó ela vem, para o pó ela voltará, mas haverá esse dia que Jesus vai voltar, aleluia, e aqueles que morreram com Cristo serão ressuscitados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e os corpos serão transformados, né? Em corpo glorioso, assim como o corpo de Jesus é. Será também o nosso corpo. Serão transformados em corpo glorioso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa terra, ela já geme, né, com dores de parto, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aguardando, né? Louvado seja Deus, a volta do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a natureza, ela já geme. Aleluia. Então, na primeira vinda, Jesus veio numa manjedoura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós aprendemos aqui. Aleluia. Que Jesus veio a primeira vez como cordeiro. Ele veio para redimir a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele veio também, né, numa manjedoura, que está em Lucas 2:7. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E deu à luz a seu filho primogênito. Né? Maria deu à luz ali. Aleluia, ao seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Na segunda, Jesus virá em trono, né? Então, na primeira, Jesus veio ali, né? Nasceu ali naquela manjedoura, mas na segunda vinda de Jesus, né, ele virá em trono. Louvado seja Deus, honrado, glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, está em Apocalipse 20, 11:9, né? Louvado seja Deus, referindo-se ao juízo final. Louvado seja Deus, aleluia. Eles viu um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, na primeira vinda, Jesus veio também como criança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Está em Isaías 9:6, que diz assim: porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Né? Glória a Jesus. Então, ele era uma criança, mas ele, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na primeira vez ele veio como criança. Louvado seja Deus, aleluia. Mas, aleluia, Mateus 2:8 diz: aleluia, enviado-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai, para que também eu vá e o adore. Aleluia, que foi quando Jesus nasceu, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Viram ali aquela estrela da manhã, ali brilhar. Louvado seja o nome de Jesus. Os pastores estavam ali no pasto, eles viram, e ali eles vão ver, né, o menino Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, para que também eu vá e o adore. Aleluia. Na segunda, Jesus virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Na segunda vinda,
ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está em Apocalipse 19, 16, e no manto, né, na sua coxa, que tem escrito, né, este nome, né? Na coxa do Senhor Jesus que está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu peço que se inscrevam, deixem o seu joinha, me ajude a partilhar a palavra de Deus. É um vídeo longo porque é de ensinamento, de despertamento para as nossas vidas espirituais. Aleluia. Então, na primeira vinda, Jesus veio em carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que está em João, Evangelho de João, né, o capítulo 1, verso 14. E diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, na primeira ele veio em carne, aleluia. E a primeira carta de João 4:2 diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus, aleluia. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, na segunda, Jesus virá em glória, porque virá em corpo glorioso. Aleluia, santificado como ele é. Apocalipse 19, 11, 12, glória a Deus, aleluia. Amados, quando a gente quer estudar a Bíblia, a gente vem aqui na internet e a gente acha estudos maravilhosos para a nossa edificação. Só não estuda na Bíblia, só não medita na palavra de Deus quem não quer, porque tudo está aqui. Tudo está aqui. A internet ela é uma ferramenta muito boa, mas muitos têm bagunçado. Mas pegue esta ferramenta e utilize ela para a sua edificação, porque existem muitos ensinamentos maravilhosos, edificantes para a nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Então, no Apocalipse 19, 11 e 12, diz assim: e vi, né, o apóstolo João, que teve as revelações divinas, e viu os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. 12, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Então, sempre quando Deus nos dá um tema, a gente deve estudar. Aleluia, Deus me deu, Deus disse, a porta da graça está se fechando. Então, veio logo no meu coração um arrebatamento. Aleluia, eu vim estudar e resolvi partilhar com as amadas e os amados, aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Então, na primeira vinda, Jesus entrou em Jerusalém montado em quem? Num jumentinho. Ele diz assim, Mateus 21, 7, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram assentar em cima. Então, na segunda vinda, Jesus irá montado no cavalo branco. Na primeira ele entrou em Jerusalém no jumentinho, mas na primeira será no cavalo branco, que está em Apocalipse 19, 11. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Que foi o versículo que eu acabei de ler aqui agora, né? Que João ele vê os céus abertos e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aleluia. Então, na primeira vinda, Jesus veio, né, instituir a igreja que é edificada em Cristo, né, através daquele sacrifício feito na cruz do Calvário. Mateus 16, 18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lá na carta de 1 Pedro 2,4 diz: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Porque Jesus veio para os seus e os seus não quiseram, né? Jesus, os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? Está lá em João 1,
né, em diante, né, na Evangelho de João 1 em diante, fala que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então Jesus veio para os seus, mas os seus não quiseram, né, ele foi reprovado, eles não quiseram. Mas para com Deus, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eleita e preciosa. Então, Deus, para Jesus, para Deus é aquela pedra eleita e preciosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, na segunda vinda, Jesus irá buscar a igreja, né? Nessa segunda vinda, Jesus vem buscar a sua igreja, que está em João 14:3. E ele diz: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Apocalipse 22:7. Ele diz: Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, eu e você somos bem-aventuradas e bem-aventurados por guardar esta palavra. Quem guarda a palavra de Deus não se mistura, não anda na prática do pecado, né? Não anda, louvado seja o nome do Senhor Jesus, subindo e descendo, fazendo as vontades mundanas, não, amados. Quem ama a palavra de Deus, quem aguarda a volta de Jesus, tem temor e tremor, tem medo de perder este encontro maravilhoso. Na primeira vinda, Jesus veio como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, porque ele não falou nada naquela cruz, o tempo todo ali ele esteve calado, né? Ele esteve ali quieto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por amor de mim, de você. Né? Em Isaías 53:7 diz, ele foi oprimido, né? Jesus foi oprimido, foi afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, né, a cruz ali do Calvário, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, né? Assim ele não abriu a sua boca. E na segunda vinda, Jesus irá como leão da tribo de Judá. Então, na primeira, ele foi calado, foi aquele cordeiro mudo diante da lei daqueles que queriam tirar a vida dele, né, dos tosqueadores, mas na segunda, ele é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5 diz: E disse-me uns dos anciões: Não chore, eis que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glórias a Deus. Então, ele, né, vai voltar como leão da tribo de Judá. Então, quando Jesus voltar, ele vai encontrar, aleluia, 4 grupos de pessoas que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, não vão subir com o Senhor. O primeiro grupo não sobe, louvado seja o nome do Senhor, não sobe porque eles não sabem que Jesus vai voltar. Nunca ouviu falar, aleluia, do seu retorno, por isso não vai, né, subir com o Senhor Jesus. O segundo grupo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. O segundo grupo, ele sabe, né, que Jesus vai voltar, já ouviu falar sobre a sua vinda, mas não acredita que virá e também não irá com ele. Então, já ouviram, mas não acreditaram, não deram crédito, né, credibilidade à palavra do Senhor e também não vai subir. O terceiro grupo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sabe que ele virá, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Jesus, crê que Jesus vai voltar, mas não espera. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não espera. Aleluia. De igual modo, também não vai subir com Jesus. Porque sabe, mas não esperou. Né? O outro sabe, mas não quis ouvir. Não quis, né? Dar crédito. Né? O outro nunca ouviu falar. Né? E o quarto grupo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sabe que ele virá, acredita que Jesus vai voltar, espera ansiosa a sua vinda, né, e vai subir com o Senhor. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, seja, né, o quarto grupo que espera o Senhor Jesus ansiosamente. Louvado seja Deus. Aleluia, porque esse dia está perto, né, de, aleluia, dessa porta se fechar. Está perto, perto, perto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, o arrebatamento,
né? O arrebatamento, né? O que será o arrebatamento? Arrebatar, né? Arrancar, é levar, é tirar para fora, né? Com violência. É tirar algo com rapidez e de forma inesperada. É urgência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É aquilo que você tira com urgência, para não se perder, para não estragar. Porque já chegou o tempo de colher, então é arrancado ali com urgência. Aleluia. É como Cristo irá tirar a sua igreja da terra, com muita rapidez, com muita urgência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e com muita violência. Será no abrir e piscar de olho. Então, o arrebatamento é a retirada brusca, inesperada e sobrenatural da igreja deste mundo para que, aleluia, a igreja seja transportada às regiões celestiais. Onde a igreja onde é que a igreja vai se unir eternamente? A igreja vai se unir com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo, né, na eternidade. Aleluia. No texto, aleluia, que nós lemos, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, Paulo mostra claramente a sequência do arrebatamento. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o primeiro o Senhor descerá do céu, aleluia, com alarido, louvado seja Deus, onde nós, né, lemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com trombetas, louvado seja Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos, né, no Senhor serão arrebatados. A segunda volta de Jesus e o arrebatamento da igreja será em duas fases. A primeira fase, Jesus virá sobre as nuvens e a igreja será arrebatada e ficará no céu por 7 anos, nas bodas do Cordeiro. A segunda fase, Jesus irá depois dos 7 anos com a igreja para julgar as nações. Então, quando alguém disser para você que você não é nada, você não é ninguém, você diz: eu sou muito especial para Deus, porque eu vou vir julgar as nações junto com o Senhor. Esse negócio de dizer: quem é você para me julgar? Você não é nada. Você pode julgar sim, segundo a reta justiça de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Se alguém está no pecado, tem que ser corrigido, tem que ser exortado, tem que mandar assim se converter. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, dentro da palavra de Deus. E quando dizer que você não é nada, quando falarem que você não é nada, você diz: eu sou sim, muito especial para Deus, porque Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e vai vir me buscar e eu vou julgar as nações junto com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A primeira fase será invisível, será para somente os crentes, para a igreja, né, a noiva de Jesus, que espera o seu noivo, e será antes da grande tribulação. Mas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, eu acredito que nós já estamos passando, que nós já estamos, né, na tribulação. Que a tribulação é o princípio das dores, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas a grande tribulação, né, nós não passaremos. Eu creio que nós seremos arrebatados dentro, né, da grande tribulação. O Senhor, Ele vai chegar ali, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e não vai deixar nós passar, né, por a grande, né, louvado seja que a grande, né, já é a ira de Deus sendo derramada sobre, né, aqueles que não quiseram ouvir a palavra de Deus. Então, eu creio que nós estamos passando já a tribulação, o princípio das dores, porque a gente está vendo aí tudo acontecendo. Mas, quando se iniciar a grande tribulação, eu creio que a igreja será, né, tirada do meio. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, e a segunda fase será visível, né, que será a manifestação de Cristo em glória, acompanhado de seus anjos, de seus santos, né, que é a igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e os anjos, né, que é depois da grande tribulação. Então, na primeira fase, ele arrebatará a igreja, que está em 1 Tessalonicenses, onde nós acabamos de ler, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz, na segunda fase, ele virá com a igreja, que está em Apocalipse 11, né, onde diz: e viu os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Zacarias 14,
né, 5, parte B, diz: virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, né? 1 Tessalonicenses 3:13 diz: para confirmar os vossos corações, aleluia, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Judas, né, no verso 14, aleluia, profetizou também, né? Enoque também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que é o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vinda o Senhor com milhares de seus santos. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Na primeira fase, glória a Jesus, na primeira fase, ele virá como estrela da manhã, que está em Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Já na segunda, como o sol da justiça, que está em Malaquias 4:2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, a cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Então, na primeira fase, ele virá sobre as nuvens, né? 1 Tessalonicenses 4:17. Aleluia, ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E na segunda fase, ele descerá sobre o Monte das Oliveiras, que está em Zacarias 14:4, que diz assim: naquele dia estarão seus pés sobre os montes das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Que Jesus, né, ele vai pisar no monte, o monte vai se fender, vai se abrir em dois. Então, na primeira fase, o mundo não o verá, né? 1 Coríntios 15:52. Aleluia, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, né? Então, primeiro os mortos e depois nós seremos transformados. E na segunda fase, todos verão, que está em Apocalipse 1:7, eis que venho com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, sim, o amém. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. A gente pode ver, né, que, aleluia, entre o arrebatamento e a revelação de Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, volta de Jesus com a igreja será após um período de 7 anos, né? A gente está vendo aqui nesses versículos. Nós podemos ver que entre o arrebatamento e a revelação de Jesus, aleluia, será após um período de 7 anos. Vamos ler Apocalipse agora 11, né? 3, que diz: e darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de sacos, que está em Apocalipse 13:5, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-lhe poder para agir por 42 meses, né? A gente está vendo aqui, né, aqui a fase, né, da grande, né, tribulação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que, aleluia, o Senhor ele vai dar poder. É o Senhor quem vai dar poder a essas duas testemunhas, que vai profetizar por 1260 dias, vestida de saco, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. E o inimigo também vai blasfemar contra, né, o Senhor, contra, né, aí a palavra de Deus. As testemunhas vão estar ali profetizando e ele vai estar também blasfemando. Então, estes 7 anos, segundo de Daniel 9:27, ele firmará aliança, né, o inimigo, né, o anticristo firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício,
e a oblação, e sobre a asa das abominação virá o assolador, e isso até a consumação. Né? E o que está determinado será determinado sobre o assolador, aleluia, que corresponde a 70 semanas de Daniel. No relógio cronológico de Deus, nós estamos aguardando o início da última semana de Daniel, né? Nós estamos aguardando já o início, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, da última semana de Daniel. Assim, né, entendo que estamos vivendo um intervalo para a eleição da igreja. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, em Daniel 9:25, louvado seja o nome do Senhor Jesus, também fala: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias. E o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Será dias de muita angústia, de muita tristeza, de muita lamentação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Será dias que nunca houve na face da terra, nem haverá, né, a grande tribulação. Então, quando ocorreu o arrebatamento da igreja, então dá-se ao início das 70 semanas e após, né, esta semana que vai durar 7 anos, Jesus volta com a sua igreja para o julgamento final das nações. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando ocorre o arrebatamento da igreja, então dá-se ao início das 70 semanas e após esta semana que vai durar 7 anos, Jesus volta com a sua igreja para o julgamento final das nações. Existem várias confirmações bíblicas, né, sobre a volta de Jesus e o derramamento e o arrebatamento, né, da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o próprio Jesus ele confirmou, né, o arrebatamento da sua igreja em João 14:13, onde ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez. Aleluia! Louvado seja Deus! E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor Jesus afirmou que voltaria, né, para buscar a sua igreja. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Mateus 24, 29, 31 diz: e logo depois das aflições daquele dia, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder grande e glória. Ele, né, enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Tá, é tudo Bíblia, aqui é tudo Bíblia, para a gente estudar, né, que Deus abençoe, né, quem fez, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esse estudo, deixou aqui para nosso aprendizado, louvado seja Deus, porque eu também sou aluna do Espírito Santo, e eu aprendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus muito com as pesquisas, né? Com os estudos, né? Louvado seja Deus partilhados aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, os apóstolos afirmam que afirmaram, né? Que Jesus voltaria. O apóstolo Paulo disse, né? Em 1 Tessalonicenses 4:16, porque o mesmo Senhor declarará do céu com alarido, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os quais morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tiago também ele fala, né, no capítulo 5, 7, verso 7, ele diz: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Então vamos ter paciência para esperarmos, né, a volta do Senhor. Jesus diz também em 1 João
2:28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Os anjos também disseram que Jesus voltaria, lá em Atos dos Apóstolos 1:10. 11 ele diz, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceu dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes. E então os anjos também confirmam a volta de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá, louvado seja Deus, nós vamos participarmos da ceia do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus quando nós estivermos ali com Jesus. Em 1 Coríntios 11:26 diz, porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia. Então os sinais, amados, estão se cumprindo, são guerra, é fome, é peste, é terremoto, é tsunami, é pai contra filho, filho contra pai, falsos profetas, né, esfriamento do amor, mas são as profecias, né, que estão se cumprindo da palavra de Deus, que Jesus está próximo. Louvado seja Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. A gente liga a TV, rádio, aqui nas redes sociais, a gente só vê só as desgraças acontecendo, né, as misérias acontecendo, é tanta miséria, né, acontecendo, tanta pobreza, tanta fome, tanta dor, tanto gemido, tanta morte, né? E a gente sabe que isso é a volta do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mateus 24:35 diz que o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor, elas não passarão. Louvado seja Deus. Então nós devemos preparar nossas vidas para encontrarmos com o nosso, né, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, aleluia. Glórias a Jesus, aleluia. Então, tudo aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como nós já lemos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Está na palavra de Deus, está se cumprindo, né? A palavra do Senhor, né? Segundo, né, o apóstolo Paulo, né? Ele diz em 1 Coríntios 15, né, 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então devemos estarmos atentos, vigiando, né, esperando esse momento glorioso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 24:27 diz que assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim também será a vinda, né, do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O relâmpago ele aparece com tanta velocidade. Louvado seja o nome, é uma velocidade inexplicável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, glórias a Jesus, aleluia. Mas todo mundo vê, né, de um lado ao outro, todos verem o relâmpago. Bem assim será a igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. A velocidade de um relâmpago é de 70 milésimo de um segundo. Assim também será o arrebatamento da igreja. Meu Deus. A violência de um relâmpago é de 70 milésimo de um segundo. Meu Deus, assim será, né, o abrir e fechar de olho, o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E será, né, nos quatro cantos da terra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Será nos quatro cantos, né, da terra.
Jesus, ele falou em Lucas 17:34, ele diz assim: digo-vos naquela noite, estarão dois de uma cama, um será tomado e outro será deixado. Aleluia. Isto, né, fala de casal, né? Quando está na cama, um será tirado, outro deixado. Aleluia. Um vai estar pronto e outro não vai estar pronto. Duas estarão juntos moendo e uma será tomada e a outra será deixada. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fala de companheirismo. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, amados, louvado seja Deus, aleluia. Eu quero, né, somente só até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 24:43 fala, né, que o ladrão, né, quando ele vem, ninguém sabe, ninguém espera. Assim será a vinda, né, de Jesus. Ele diz, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Então o ladrão ele age com muita rapidez. Então a volta de Jesus será também num abrir e fechar de olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O ladrão sempre procura vir sem que seja observado. Assim será a vinda de Jesus. O mundo sem Deus não verá este fato, somente os salvos. Glórias a Jesus. Depois nós, né, louvado seja Deus, os que estamos vivos, né, vamos ter o nosso corpo aí transformado, encontrarmos com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu quero, né, aleluia, finalizar com Apocalipse 16:15, diz, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então guarde as tuas vestes, não manche, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, porque Jesus ele está voltando. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. Apocalipse 22:14 diz assim: os que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Os que, aleluia, ouviram, mas não creram, os infiéis, os ateus, os desviados, né, os todos que praticam, né, o pecado, né, aqueles que andaram segundo as paixões carnais, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vão ficar de fora. Não tem como andar, não tem como entrar no reino, amados. Ele diz aqui em Apocalipse 21:8, mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os afeminados, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 22:15 diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras. Aleluia! Os idólatras e todos aqueles que amam e cometem a mentira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos estudar a palavra de Deus, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos buscar estudos edificantes aqui na internet, aleluia, como esse daqui, muito edificante, louvado seja Deus, aleluia, para as nossas vidas, nosso crescimento espiritual, aleluia. Vamos estudar, vamos debruçar na palavra de Deus, para quando o Senhor voltar, nós estarmos prontos para esse encontro maravilhoso, para esse evento maravilhoso, a qual muitos estão desapercebidos. Muitos estão aí se rendendo a essas festas mundanas, se afastando de Deus, e depois chegam cheios de espíritos imundos, enganadores, mundanos. Aleluia! E querem profetizar, botar a mão na sua cabeça, orar, rodopiar. Vigie e não deixe,
porque são espíritos mundanos. Aleluia. Quem tem o temor de Deus aguarda com paciência a volta do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Amém? Até o próximo vídeo.